eu sou personal trainer Amanda Alencar. Vou falar um pouquinho baixo porque a Laurinha está dormindo, então eu tô aproveitando esse momento e também tem a minha mãe aqui pra ajudar, tá olhando ela, pra gravar esse relato do meu terceiro trimestre de gravidez. Chegou no terceiro trimestre, o cansaço bateu, né? Eu tive realmente aquele pico de crescimento da barriga, porque minha barriga até então não tinha crescido muito e tal, e eu falei, nossa, né? Mas quando chegou no terceiro trimestre, nas últimas semanas, ela deu um baita pico de crescimento, ansiedade nas últimas semanas, últimos dias, eu parei de trabalhar com 36 semanas, né, devido a dores que eu estava sentindo ao lado do umbigo, por forçar, né, andar demais. No meu trabalho como personal, eu já não estava pegando o peso, barra das minhas alunas, né, elas que me ajudavam, mas pelo fato de eu me locomover, né, de uma máquina para outra, de uma academia para outra, dirigir para cima e para baixo, começou a gerar essas dores bem ao lado do umbigo. O que eu falei pro meu médico, e ele falou que não, é melhor parar, suspender, né? Eu fiz ultrassom e tudo mais pra acompanhar, mas não tinha nada constando algo, mas eu estava sentindo essas dores, o que não é normal. E a placenta estava ali, nessa região, então poderia ter um risco de deslocamento, enfim. E aí, a ansiedade pegou nos últimos... Essas 2 últimas semanas, porque eu ganhei a Laura com 38 semanas. Essas 2 últimas semanas que eu parei, gente, eu fiz tudo o que eu tinha saudade de fazer, que eu não fazia há muito tempo, sabe? Que eu tinha tempo em casa, tempo livre. Então, eu passeei, visitei familiares, tias, eu joguei videogame, joguei jogo de computador, assistia filme, assistia série, até pintar, gente, eu pintei. Sabe coisinhas, detalhes que, sei lá, você sente saudade e eu sentia que, bom, eu tenho que fazer coisas porque é um marco, sabe? Tipo, tudo vai mudar mais pra frente, pode ser que eu não faça mais nada disso ou ainda demore pra fazer. Tudo que eu gostava de fazer, até mesmo no passado, eu fiz. E meio que é um adeus, né? Um adeus temporário, é isso que eu posso dizer. Treinar. Eu, nessas 2 últimas semanas, parei de treinar, obviamente, porque o médico falou. Então, eu não estava treinando e... azia e refluxo. Gente, pelo amor de Deus. Já deu um começo da azia no 2º trimestre. Mas no 3º trimestre, praticamente tudo que eu comia era azia. Todo dia, antes de dormir, eu tomava o meu remédio, que era o Milantra Plus, que ele havia me recomendado. E foi adotando estratégias para diminuir minha azia à noite, porque o problema era à noite, porque eu não deitava mais reto. Se você deitar reto, refluxo vem, ainda vem com aquele ácido que causa azia e aquela queimação horrível do dia seguinte que ficava na garganta. Então, eu dormia com 2, 3 travesseiros para ficar bem inclinada. Às vezes dormia sentada, acordava, ia pro sofá da sala porque ele é reclinável, então eu conseguia dormir sentada. Já perdi 1, 2 horas de sono só por conta dessa azia, desse refluxo, tomando remédio. Os alimentos, na verdade, pra mim, nenhum causava muito mais azia. Por exemplo, falam pra você não consumir alimento ácido, né? Ou seja, frutas ácidas. Eu comia e não me causava azia. Mas o que de fato causa, pra maioria das mulheres, é comida muito gordurosa, fritura, industrializada. Então, à noite, eu diminuí a quantidade de comida e me atentava ainda mais pra não acabar comendo essas comidas mais pesadas ou gordurosas, principalmente no final de semana. Ainda assim eu sentia, tá? Eu fazia sopa, eu fazia canja e sentia azia, mas não muito forte comparado a esses alimentos, tá? Que mais eu tive? Resumidamente, meu 3º trimestre foi isso. Foi azia, refluxo, ansiedade e cansaço. O cansaço ao andar, a respiração bem mais ofegante. A ansiedade, ela não atrapalhou o meu sono ou algo do tipo, mas sabe quando você não vê a hora de acontecer logo? E é realmente isso, né? E aí eu vi que eu tinha medo do parto, tá? Da mesma forma que eu idealizei e queria muito o parto normal e me preparei pra isso, ao mesmo tempo no meu subconsciente eu tinha medo do parto, da dor do parto, era o único medo que eu tive diante da minha gestação, né? Muitas pessoas, muitas mulheres falavam, amigas, né? Que o medo delas era após o bebê chegar, a vida conjugal, enfim, a amamentação. Não, o meu medo era o parto, só que eu não tinha me tocado, não tinha me ligado ainda. Eu comecei a prestar atenção quando foi nesses últimos dias que eu estava já em casa,
eu comprei Tâmara, eu estava fazendo os exercícios de mobilidade pélvica, caminhada, cardio, mas quando chegou nessas 2 últimas semanas que eu parei tudo, eu parei tudo de trabalhar, eu parei de fazer também os exercícios de mobilidade, caminhada, comer Tâmara, né? O medo me travou. Resumidamente foi isso. E aí foi chegando dia 10, que aí a bolsa rompeu, 5h30 da manhã. E nós tivemos a Laurinha no dia 11, meio-dia 22, de parto cesárea. E aí logo mais eu vou relatar a minha experiência com o parto. E basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu relato de 3º trimestre, o que pode ser igual ou diferente de muitas gestantes, mas o que eu tenho pra te dizer é que ainda assim faça, nesses últimos momentos, tudo aquilo que você não fazia antes. Saia com o seu esposo, com o seu companheiro, aproveita pra fazer aquela limpeza na casa, aquela faxina, terminar os últimos detalhes do quarto ou do bebê, da sua vida profissional, enfim, porque é legal que nessas últimas semanas você esteja tranquila, né? Sem muito o que fazer, realmente à toa, assistindo TV, e fazendo aquilo que você não fazia antes, né? Saímos, eu e o Maicon, a gente foi no cinema, a gente foi em restaurante, a gente foi num show, e pra aproveitar esses últimos momentos antes, não que seja uma despedida, mas que pode ser que eu volte a fazer tudo isso num futuro bem distante, né? Então, eu, Amanda, tive esses momentos, sim, que me ajudei muito e foram cruciais nesse momento antes da Laurinha chegar. E eu recomendo você fazer também. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!